Jeremy Camp, I Still Believe, no nosso Bom Dia com a Palavra. Bom dia, Deus os abençoe, 8h29. Vamos à mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra, para a nossa reflexão. Pois muito bem, Malaquias, é isso mesmo, meus irmãos. Malaquias, capítulo 3, versículo 14 em diante. Malaquias 3,14. Vocês dizem, é inútil servir a Deus? O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora, consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Pois certamente vem um dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Amém. Meus irmãos, tem muita gente que se diz serva, que se diz servo de Deus. Mas Deus conhece tanto os nossos pensamentos como as intenções do nosso coração. Será que quando nós proclamamos sermos servos do Senhor, nós estamos realmente servindo ao Senhor ou nós estamos apenas de olho nos benefícios, né? Naquilo que podemos colher com essas afirmações, no benefício que nos trará essas informações, essas afirmações, eu sou servo do Senhor, eu sou servo do Senhor. Nós fazemos isso com verdade, com uma mensagem verdadeira do nosso coração mesmo, ou a gente diz isso apenas pensando no que isso pode nos trazer como benefícios? Porque quando as pessoas querem obedecer a Deus, servir a Deus com outra intenção a não ser realmente servi-lo, honrá-lo e glorificá-lo, e não colhe os benefícios que acreditavam que iriam colher com essas afirmações, com esse posicionamento, as pessoas começam a fraquejar e começam a fazer alguns questionamentos, como fez esse povo aqui. Olha a afirmação desse povo, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? São pessoas que estão de olho no agora, no que está acontecendo ao seu redor, e começam a questionar o poder de Deus, começam a questionar a necessidade de servir a Deus, a beleza que há em servir a Deus. Eles querem frutos imediatos, eles querem resultados imediatos, e quando eles não vêm, ao olhar para a vida do ímpio, acha que não há nenhum problema com a vida do ímpio, está tudo certo. Afinal de contas, ele é ímpio, mas ele é próspero. Ele é ímpio, mas vai tudo bem. E as pessoas se deixam enganar. E as pessoas crescem um olho na prosperidade dos outros, achando que aquilo é realmente a prosperidade. Possuir é prosperidade. Possuir é uma das faces da prosperidade. Muitas vezes as pessoas têm muito e são muito pouco.
e ficam perguntando: de que me adianta servir a Deus? Imaginem como isso deve magoar o coração, entristecer o coração de Deus. Mas o Senhor diz que não é para ficarmos observando apenas o que acontece nesse momento, porque no dia que Ele agir, aqueles que o obedeceram serão tratados como seu tesouro pessoal, que Ele terá compaixão daqueles que o obedeceram verdadeiramente, daqueles que creram verdadeiramente, daqueles que realmente tiveram o desejo de servi-lo. E nesse dia todos verão, tanto ímpios quanto justos, tanto os que serviram, quanto os que não deram atenção às coisas de Deus, todos verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem, e com certeza também entre os que o servem e entre aqueles que fingem servi-lo. Esse dia vai chegar, meu irmão. Nós precisamos parar de pensar nas coisas que são momentâneas e pensar na eternidade, porque essa diferença ficará muito clara. Essa diferença ficará muito visível na eternidade, por uma eternidade, entre os que servem e os que não servem, entre os que obedecem e entre os que não obedecem. Vem o dia em que todos os arrogantes e os malfeitores serão como palha. Aquele dia que está chegando ateará fogo neles. Amém? Decida-se hoje por verdadeiramente servir o Senhor, por servi-lo, por amor a Ele, não por causa dos seus interesses pessoais, não por causa das pressões das pessoas que estão ao seu redor, mas para não decepcionar a Deus, para servi-lo, honrá-lo, glorificá-lo de todo o coração. Mesmo que nesse momento aqui, nessa nossa vida terrena, você não veja nenhuma diferença, mas ela existe. Você está construindo um relacionamento com o Senhor que naquele dia vai separar os justos dos ímpios, os que servem dos que não servem.